As autoridades da província chinesa de Guangdong elevaram hoje para o nível máximo a resposta de emergência face ao super tufão Hagasa. O referido tufão é considerado pelo Centro Meteorológico Nacional o mais poderoso do planeta em 2025. Prevê-se que o tufão atinja a Terra entre esta noite de terça e quarta-feira, numa faixa costeira entre Shenzhen e a península de Leizhou, com ventos sustentados superiores a 200 km por hora e rajadas até 260, além de chuvas torrenciais que podem ultrapassar os 300 milímetros, segundo os serviços meteorológicos. O Hagasa deve passar por Macau e Hong Kong esta madrugada e na de quarta-feira de manhã. O governo provincial ordenou uma mobilização urgente, apelando à suspensão de aulas, atividades econômicas, transportes e produção nas zonas mais expostas. As autoridades reforçaram ainda a inspeção de infraestruturas e abertura de abrigos de emergência. A Administração Nacional Oceânica ativou o alerta vermelho, o mais elevado no sistema chinês, por risco de marés ciclónicas e inundações costeiras, alertando para elevada probabilidade de alagamentos em cidades devido à entrada de água do mar em zonas baixas. A resposta nacional de emergência mantém-se ativa, com mais de 30 mil operacionais destacados para assegurar o fornecimento de bens essenciais e apoiar eventuais operações de resgate. Hagasa é a 18ª tempestade tropical da temporada no Pacífico e deverá tocar a terra na costa central ou ocidental de Guangdong na quarta-feira, enfraquecendo progressivamente à medida que avança para o interior. A NATO emitiu um aviso a Moscovo esta terça-feira, afirmando que utilizaria todos os meios para se defender contra quaisquer novas violações do seu espaço aéreo. Isto após o abate de drones russos sobre a Polónia no início deste mês e o relatório da Estónia sobre uma intrusão de caças russos na semana passada. A declaração da NATO surge depois de a Estónia ter solicitado consultas formais ao abrigo do artigo 4º do Tratado da NATO, após a entrada de 3 caças russos no seu espaço aéreo. A declaração em que a NATO emitiu um aviso a Moscovo, afirmando que utilizaria todos os meios para se defender contra quaisquer novas violações do seu espaço aéreo, após o abate de drones russos sobre a Polónia no início deste mês e o relatório da Estónia sobre uma intrusão de caças russos na semana passada. O incidente de 10 de setembro na Polónia foi o primeiro encontro direto entre a NATO e a Rússia desde a invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022. A Estónia disse que 3 caças MiG-31 russos entraram no seu espaço aéreo durante 12 minutos na última sexta-feira, sem autorização, uma acusação que o Kremlin rejeitou. Os incidentes causaram uma consternação generalizada entre os líderes europeus, levantando questões sobre a preparação da aliança contra a crescente agressão russa. A aliança não forneceu pormenores sobre as medidas que poderá tomar. A declaração surge depois da Estónia ter solicitado consultas formais ao abrigo do artigo 4º do Tratado da NATO, que exige uma reunião sempre que um dos membros da aliança considere que a sua integridade territorial, independência política ou segurança está ameaçada. Na última segunda-feira, o primeiro-ministro polaco Donald Tusk afirmou que Varsóvia abateria sem discussão os objetos voadores que violassem o território polaco. Não é claro se os outros aliados apoiam esta abordagem.
A Polónia reabrirá sua fronteira com a Bielorrússia à meia-noite de quinta-feira, encerrando um fechamento de quase 2 semanas, de acordo com o primeiro-ministro Donald Tusk. Confira esta e outras notícias agora no Giro pelo Mundo. O governo polonês fechou todas as suas passagens de fronteira com a Bielorrússia em 12 de setembro, em resposta aos exercícios militares em grande escala conduzidos pelas forças bielorrussas e russas, conhecidos como Zapat 2025. Os jogos de guerra seguiram uma incursão sem precedentes de drones, colocando os aliados da OTAN em alerta máximo de que a invasão em grande escala da Ucrânia por Moscou poderia se espalhar por outros países. O primeiro-ministro da Polónia disse que o ministro do Interior emitiria um regulamento para reabrir as travessias rodoviárias e ferroviárias com a Bielorrússia. A organização não-governamental Human Rights Watch alertou que vários jornalistas foram detidos na Etiópia desde agosto, pedindo às autoridades de Addis Abeba a libertarem os detidos e a respeitar a liberdade de imprensa. Em um comunicado, a organização não-governamental com sede em Washington indicou que no passado dia 3 de setembro a polícia da Etiópia deteve mais de 3 jornalistas da estação de rádio de Addis Abeba, Sheger FM 102.1, após uma transmissão sobre a condição dos profissionais de saúde na Etiópia. Letícia Bader, diretora adjunta para a África da Human Rights Watch, afirmou que as autoridades devem parar a perseguição exercida contra os jornalistas e libertar imediatamente aqueles que foram injustamente detidos. A HRW destacou que a detenção arbitrária de pelo menos 6 profissionais dos meios de comunicação social mantê-los incomunicáveis ou em detenção prolongada sem acusação formal renovou as preocupações sobre a liberdade de imprensa na Etiópia. Chuvas torrenciais no norte da Itália causaram graves inundações e deslizamentos de terra na segunda-feira. Equipes de emergência correram para evacuar os moradores e limpar as estradas. Os bombeiros relataram resgatar pessoas presas em seus veículos, enquanto outras foram evacuadas das suas casas quando as águas da enchente aumentaram. Os serviços ferroviários também foram interrompidos, com equipas trabalhando para remover distritos das linhas bloqueadas. Imagens da Meda, na região da Lombardia, mostraram ruas submersas e grandes danos a infraestruturas, destacando a escala das inundações que atingiram várias comunidades do norte. E no desporto, o jogador francês Dembélé é o bola de ouro da temporada 2024-2025. E numa cerimónia realizada nesta segunda-feira pela revista France Football, o jogador francês foi eleito o melhor do mundo após votação realizada por jornalistas de 100 países definidos pelo ranking da FIFA. A edição deste ano, que premia os melhores atletas e treinadores, marcou uma mudança estrutural na distribuição dos troféus. Pela primeira vez, todas as categorias tiveram versões separadas para homens e mulheres. Isso inclui as premiações de melhor jogador, melhor guarda-redes, prémio Yashin e melhor marcador da temporada, o prémio Gerd Müller. Assim, o meio-atacante Ousmane Dembélé foi considerado o melhor atleta do mundo entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, quando se destacou tanto com a camisa do Paris Saint-Germain quanto com a da seleção da França. Principal nome do PSG na temporada, o jogador disputou 60 jogos com 37 golos marcados e 14 assistências para seus companheiros. Ele foi campeão da Liga dos Campeões, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França com o PSG. Na segunda colocação ficou Lamine Yamal, atacante espanhol de apenas 18 anos, que na mesma noite já tinha conquistado o troféu Copa, concedido ao jogador de melhor desempenho com menos de 21 anos.
Luís Henrique, do Paris Saint-Germain, foi eleito melhor treinador do ano.